Flávio, o que é necropolítica? Bom dia, é um prazer falar com os seus ouvintes pela primeira vez. Bom dia a todas e todos os ouvintes. Bom dia aos amigos aí na Itália, da Rádio Vai Vai Brasília, de Portugal, da Rádio Dreams FM de Lisboa. Que cidade maravilhosa! Adoro Portugal. Meus estudos são sobre hegemonias globais. Estudo desde 2003. Analiso a história a partir de 1492. Lá nasce a primeira hegemonia do capitalismo. As cidades-estado italianas, vocês que estão aí, Gênova, Veneza e Florença, são as primeiras cidades que despontam como hegemonia. Depois vem a hegemonia holandesa, que tanto tem a ver aqui com Pernambuco, com Maurício de Nassau. Depois a inglesa e, por último, a americana. O principal foco dos meus estudos é identificar o que aconteceu e se repetiu nessas mudanças hegemônicas. Com isso, eu tento prever o que pode acontecer daqui para frente. Quanto à necropolítica, é um conceito do filósofo camaronês Achille Mbembe. Ele escreve sobre os limites da soberania do Estado e das decisões de governo. As decisões podem levar pessoas a viver ou a morrer. Qual é o limite de uma decisão? Baseado na necropolítica, a gente pode analisar decisões das políticas de segurança pública e, mais evidentemente, a de saúde pública. O governo investe menos no SUS. O sistema de saúde do Brasil vai faltar hospitais, equipamentos, leitos, médicos, remédios, mais pessoas vão morrer. Mas poderíamos também analisar decisões que tratam de outras áreas de governo, da educação, da carga tributária, da construção de grandes obras. Uma barragem aqui no sertão do Nordeste, vocês aí do Rio Grande do Sul sabem quanto se sofre aqui com a seca, eu sei que aí também sofre. Uma barragem com água do São Francisco vai melhorar as chances de se viver em uma comunidade distante, que a água chega uma vez por ano. Então, uma decisão de governo que leva uma obra para o sertão pode melhorar a chance de vida. É nessa lógica que a necropolítica, a decisão necropolítica atua. Quem vai viver e quem vai morrer. Aonde vai se viver mais, aonde vai se viver menos. E o que tem a necropolítica a ver com o vírus do coronavírus? Bom, em 2003 eu falava da possibilidade de mais uma guerra hegemônica. Assim como aconteceu no passado, em determinado momento o sistema, uma nova correlação de forças surge e o sistema tende a uma mudança. A nossa geração conheceu a Primeira e a Segunda Grande Guerra, que levaram os Estados Unidos a comandar o sistema mundo. Lá atrás eu falava que se houvesse uma próxima guerra, ela estaria entre Brasil, Rússia, Índia e China, os famosos BRICS, ou a União Europeia, que conseguiu fortalecer-se com a entrada de França, Inglaterra e Alemanha, se juntando para estruturar uma grande nação que era a União Europeia. Essa guerra surgiria contra a hegemonia americana, mas eu errei de longe. A guerra mundial não é contra nenhum país, a guerra mundial é contra um microscópico vírus. E aí entra a disputa entre necropolítica e biopolítica. A biopolítica foi um conceito criado pelo Michel Foucault, francês. Ele analisou as políticas para a recuperação da Europa do pós-Segunda Guerra. Ele viu o Plano Marshall, que promoveu a distribuição de renda, a melhoria da condição de trabalho, dos sistemas de saúde dos países europeus, todos os investimentos em educação. Essas políticas atendiam à Declaração Universal dos Direitos do Homem. Para Foucault, as decisões europeias daquele tempo priorizavam a vida, e isso ele chamou de biopolítica. O oposto é a decisão necropolítica. Essa mede quantos morrerão a partir de uma decisão de governo. Vemos agora os empresários dizendo que se cessar o distanciamento social aqui no Brasil, só morrem tantos. Se não abrir o país, a economia quebra. A economia é colocada no mesmo patamar do direito à vida. E como seria um gerenciamento biopolítico nesse momento, Flávio? O que o governo poderia ter feito diferente?
Bom, a Folha de São Paulo publicou aí que varejistas estão dizendo que vão fechar e os trabalhadores vão perder o emprego. É o copo meio cheio ou meio vazio. Luísa Trajano, do Magazine Luiza, pede calma aos empresários. Diz que não adianta sair do confinamento sem um planejamento. Eu concordo plenamente com ela. Qualquer decisão nesse momento tem que ser técnica. Juntar a ciência, principalmente a medicina, analisar os riscos de espalhar a pandemia e o sistema de saúde degringolar. Deve-se pensar em uma estratégia para sair do isolamento de forma inteligente, fazer a economia voltar a funcionar com o menor custo social. Eu volto, não adianta abrir sem planejamento. A pandemia pode se alastrar e a economia parar novamente como medida desesperada para conter o que já não pode ser contido. As decisões de hoje são fundamentais para o mundo pós-crise. Não é só o Brasil que está nesse debate. China e Estados Unidos estão tomando decisões que implicarão em quem surgirá como hegemonia global. Esse é o ponto. O Brasil é um país muito rico e tem que tomar decisões sábias e pensar, sim, em ser uma nação que tem papel preponderante no sistema mundial. Se o Estado tem o dever de preservar a vida, também tem como fundamento garantir os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. As decisões de hoje são muito difíceis. Mas na ótica que trabalho, as decisões do Estado brasileiro, tomadas no campo interno, têm que vislumbrar esse grande tabuleiro de xadrez que define o futuro do mundo. O mundo pós-Covid vai trazer uma nova correlação entre as forças das nações e o Brasil riquíssimo Brasil na produção de alimentos, na agroindústria, na indústria extrativista, seja lá em Minas Gerais, ou no pré-sal, e também nas novas indústrias criativas que emergem em muitos lugares. Aqui no Recife, no Porto Digital, exporta tecnologia para o mundo inteiro, de alto padrão, de padrão global. Não obstante, o Brasil tem uma cultura que é adorada. O Brasil é um país aceito pelos outros. Se o Brasil emerge como uma liderança, o mundo aceita, porque o Brasil é querido. Vocês que moram aí em Portugal, que moram na Itália, podem dizer melhor do que eu, quanto a cultura brasileira é amada. O samba, os escritores como Jorge Amado, lido em todo o planeta. Enfim, o Brasil é um sonho para o estrangeiro. Vamos sim pensar em ter uma posição de mais destaque no sistema mundo. Temos que pensar em sair da crise melhor do que entramos. Por exemplo, o Brasil não pode estar fora do Conselho de Segurança da ONU, onde são tomadas as principais decisões que afetam todos os países. É isso aí, amigo. Vamos torcer que nossas conversas durem muito tempo e que essa seja apenas a primeira. Vamos torcer que nossos velhinhos e crianças fiquem a salvo, nossa economia recupere e que os políticos que têm o poder de decidir nesse momento chamem médicos, estatísticos para ajudá-los. A régua agora não pode ser política, para o bem de todos, tem que ser científica. Bom dia, boa tarde para vocês que estão aí na Europa. Um abraço aí, Léo.